Peraí. Vai. Nosso grupo irá falar sobre a queda do antigo regime e a queda da Bastilha. Ele é composto por eu, Letícia, Abraão, Tami, Vina, Guilherme e Larissa. A gente vai dar introdução falando sobre o antigo regime e demais eu vou falar sobre a queda da Bastilha. Bom, o antigo regime ele foi um estilo de governo que marcou a Europa na Idade Moderna, mas ele se formou no fim. Não. Mas ele começou desde o fim da Idade Média, com o enfraquecimento da nobreza e a queda do feudalismo, essencialmente por causa das guerras prolongadas e das revoltas camponesas que aconteceram naquela época. E como no período medieval os reis tinham o poder quase nulo, isso deu uma razão para eles se erguerem quando a nobreza estava fraca. Em alguns países eles contaram com o apoio da burguesia, que era uma classe de comerciantes, e eles tinham também, esses burgueses tinham como questão centralizar o comércio naquele tempo. E então a nobreza sem forças para se impor, eles tiveram que aceitar o antigo regime. E com o antigo regime tiveram algumas características que foram o absolutismo. A centralização do poder dos reis, que no caso, atualmente, como os poderes são divididos como legislativo, judiciário, executivo, o rei naquele tempo tinha poderes absolutos, ou seja, ele tinha o domínio sobre os três poderes. E além da característica do absolutismo, também houve o mercantilismo, que era um conjunto de práticas econômicas na Europa. E com ele trouxeram ele trouxe também alguns princípios, como o metalismo, a balança comercial favorável e o pacto colonial. Além disso, a sociedade naquele tempo era uma sociedade estamental. Ela era dividida em estados. E a classe social era referente à origem da família de cada um. Por exemplo, se você nascesse servo, você ia morrer servo. E no fim do antigo regime, ainda governava naquele tempo o rei Luís XVI. E nesse tempo, no mesmo tempo que ele governava, existiram esses três estados. Certo, então a Letícia fez uma abordagem aqui sobre o antigo regime, né? Ela colocou que o antigo regime foi o nome dado, né, ao sistema político e econômico, né, que predominou na Europa aí durante a Idade Moderna, caracterizado principalmente pelo absolutismo como forma de governo e pelo mercantilismo como política econômica, né? E ela também caracterizou o absolutismo, falando que o absolutismo foi uma forma de governo em que os reis se concentravam os poderes em suas mãos, né? Os poderes que hoje são separados, isso desde lá do iluminismo, né? Montesquieu propôs a separação dos poderes. Antes, esses poderes se concentravam nas mãos dos reis, por isso eles tinham poderes absolutos, correto? Bem. E além do mais, uma das coisas também importantes foi que a igreja influenciava na política naquele tempo. Isso. Que era contraponto ao iluminismo, que veio justamente para contrapor essa questão da religiosidade. O iluminismo foi um movimento anticlerical, né? E também pregava um Estado laico, né? Um Estado separado da igreja. Naquela época a igreja tinha muita influência na política, né? E os iluministas pregavam que a igreja deveria tratar somente de assuntos referentes à religião, não deveria se envolver em questões políticas, né? Então, propondo a separação entre igreja e Estado. Mas no antigo regime isso era tudo unido, né? Existia uma interferência muito grande da religião nos assuntos políticos, existia, né, a concentração do poder nas mãos dos reis, que adotava como política econômica o que nós chamamos de mercantilismo, que ela caracterizou muito bem também, né? Marcado pela busca da balança comercial favorável, pelo protecionismo, né? Pelo pacto colonial, pela intervenção do Estado na economia. Tudo isso são características do modelo que nós conhecemos como antigo regime.
Quem vai falar agora é Abraão. Vou falar melhor sobre Tá na ordem, né? Bom, o primeiro estado ele era composto pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado era composto pelos camponeses. Bom, o clero ele surgiu na Igreja Católica, no tempo da Idade Média e do feudalismo. Era um grupo que era composto por padres, bispos, arcebispos e pelo Papa. Bom, antigamente eles tinham um papel muito importante naquele tempo. E hoje em dia eles não têm mais tanto privilégio, porque antigamente eles não pagavam impostos, o que não acontece hoje. Vou falar um pouco melhor sobre o segundo estado, que é Nobreza. A nobreza, que eram os nobres. Bom, eles também tinham grandes privilégios, porque eles possuíam isenção de impostos. Também eles tinham grandes cargos dentro da política, dentro do governo, que dentro desses cargos eles eram o conde, o visconde, tinha o barão, tinha também o duque e o marquês. Isso aí são títulos de nobreza, né? Viscondes, duques, barões, marqueses, né? Eles eram os primeiros. Eram nobres. Depois do rei. Depois é o marquês, depois vem o conde, o visconde e o barão. Bom, o terceiro estado era composto pelos camponeses, que era um grupo que de certa forma sofria muito, porque eles trabalhavam muito duro para pagar o imposto do primeiro e do segundo estado. Só uma correção aí, né? Só para melhorar a tua apresentação. Tu caracterizaste muito bem o primeiro estado, né, que era formado pelo clero, caracterizaste o segundo estado formado pela nobreza. Agora o terceiro estado não era só os jacobinos não, né? Na verdade o terceiro estado era formado pelos que não eram nem do clero e nem da nobreza, incluía também quem aí? A burguesia, né, os sanculotes. Isso, foi um dos grupos que compõe o terceiro estado. Perfeito. Mas o terceiro estado era o estado mais heterogêneo, porque envolvia tanto pessoas ricas, como também pessoas... E os camponeses e os sanculotes, que quer dizer em francês sem colete, que eram os miseráveis, os pobres, que não tinham nem dinheiro para comprar roupa, né? Daí sanculotes. Ok? Muito bem, Virna. Pode continuar, Bruno. Só uma deixa aí para... Hein? Acabou? Manda aí, Tânia. Só para ressaltar o que eu estava falando, que além dos camponeses tinham os burgueses, que também faziam parte do terceiro estado, e eles eram a maioria da população, 98% da população era dos camponeses. Isso, porque o clero, numericamente falando, é muito pequeno, né? Sim. A nobreza também era muito pequena em número, né, de nobres. Na verdade, o maior estado dos três que formavam a sociedade francesa pré-revolucionária era o terceiro estado, porque abrangia todos aqueles que não eram nem do primeiro e nem do segundo, né? Então era a classe mais numerosa. Perfeito? Eu vou falar sobre a crise do Antigo Regime. Em meados do século XVII, o Antigo Regime ele foi em declínio, devido principalmente ao iluminismo. Essas ideias de pensamento, essa corrente de pensamento defendia muitos ideais do liberalismo, devido ao iluminismo. E com isso tem exemplos de, por exemplo, em uma instituição, um gestor subordinado a uma carta magna, que era uma constituição, ou o fim do Intervencionalismo, certo. Intervencionalismo, o voto universal ou o voto democrático e valores completamente diferentes, antagônicos ao absolutismo, porque o absolutismo naquela época era uma decisão tomada completamente pelo rei. Era o rei que tinha total poder, ou seja, todas as leis, todas as decisões políticas, sociais e econômicas tomadas naquela época vinha da própria vontade do rei. E, além disso, com a Revolução Industrial, a burguesia ela assumiu
uma grande posição social naquela época, bastante elevada, e com isso ela queria que um de seus representantes, de seus interesses, tomasse a frente do governo. Quando ela começou a ficar cada vez maior no governo, o absolutismo ele entrou em declínio, ele começou a cair. E durante... Você vê se eu esclareço um pouco aqui, enquanto a Tami refresca um pouquinho a memória dela, está um pouquinho nervosa. Aos poucos, Vai. com isso, os monarcas, eles foram ficando de lado, os seus ideais eles foram caindo, e a Inglaterra, ela entrou em destaque, graças por ela ser pioneira nos valores sociopolíticos. Valores liberais. Os valores liberais que eles tinham na primeira Revolução Industrial. E também na Revolução Gloriosa, né? Isso. Que implantou lá na Inglaterra uma espécie de monarquia parlamentar, né? Que impôs ao rei o parlamento, né? Limitando o poder do rei. Então, o primeiro país da Europa, de uma certa forma, a impor limites ao poder do rei foi a Inglaterra, tá? Desde lá da Revolução Gloriosa, né? Bem, uma coisa? Sim, para deixar mais claro, se não tiver claro, porque eu tô nervosa. A crise do antigo regime, ela ocorreu porque a população ela começou a ter um grande pensamento, a se questionar, ter um grande pensamento sobre o que o absolutismo era naquela época, pois naquela época eles não tinham nenhum tipo de decisão, não era democrática. Então, com os filósofos iluministas, eles fizeram a população se questionar. Acabou que a população ela estava em grande... Eles estavam tão revoltados que começou uma guerra entre a burguesia e os camponeses. Eles estavam querendo seus direitos e a burguesia não os dava, porque estava em grande absolutismo. Já em grande parte da Europa... Deixa eu te ajudar um pouquinho aí, tá? Tu tá um pouco confusa na tua apresentação. A burguesia, ela foi a classe revolucionária e teve apoio também, nesse movimento, dos camponeses, que na verdade os camponeses e a burguesia formavam o terceiro Estado. A revolta foi uma revolta do terceiro Estado contra os privilégios do primeiro e do segundo, né? Primeiro e segundo Estado eram as classes privilegiadas. Por quê? Porque não pagavam impostos e viviam de pensões pagas por quem? Pelo rei. E, na verdade, a única classe que pagava imposto era o terceiro Estado, o único Estado, melhor dizendo, não vamos usar a palavra classe não, vamos usar a palavra aí Estado mesmo, porque essa sociedade francesa não é uma sociedade de classes ainda, né? Estava mais uma sociedade de ordens, porque era muito semelhante aí à sociedade medieval ainda, né? Isso em pleno século XVIII, né? A sociedade francesa apresentava traços ainda, né, da sociedade medieval. Então você tinha uma grande maioria que era de uma certa forma, né, oprimida, né, pela uma minoria, que era o primeiro e o segundo Estado. Então o terceiro Estado queria mudança porque queria igualdade no pagamento de impostos, igualdade de direitos, igualdade perante a lei. E lembrando que o terceiro Estado ele foi muito influenciado pelas ideias iluministas, principalmente a burguesia. Tá ok? Só dando uma pincelada pela foto, né? O iluminismo ele pegava o racionalismo, o liberalismo e o Clericalismo. Quanto clero? Contra o clero. Contra a igreja. católica. A burguesia ela foi principalmente o iluminismo por conta do liberalismo que dava a liberdade econômica que antes eles não tinham. Agora, começando o assunto da queda da Bastilha, eu vou começar pela Assembleia Nacional Constituinte. Porque durante toda essa bagunça, essa crise, né? Essa crise no absolutismo na França, o rei Luís VI, ele estava... Luís XIV. 16. Tem o Luís XIV primeiro, depois Luís XVI. Luís XVI, 14.
Primeiro foi Luís XIV e depois Luís XVI. Ele viu que durante toda essa bagunça toda, ele devia ter o apoio dos outros estados, porque ele viu que, como as pessoas estavam revoltadas por não participar, ele tentou dar uma brecha para essas pessoas. E nessa tentativa de brecha, ele abriu esqueci o nome. Ele fez uma reunião de todos os estados, convocação dos estados gerais. Ele fez isso e, como a nobreza e o clero sempre se aliavam, nunca eram as decisões do terceiro estado, nunca era aprovada. A convocação dos estados gerais era uma reunião, né, entre os representantes dos 3 estados. Sim. Os representantes do primeiro estado, ou seja, do clero, do segundo estado, da nobreza, e do restante da população, que era o terceiro estado. Ok? Então, houve a convocação da chamada Assembleia dos Estados Gerais. Que depois que já Qual era o foi a objetivo? decisão, Debater debater como ia ser o futuro da França. se deveriam tornar igual a cobrança de impostos, né? Mas isso nunca acontecia porque a nobreza e o clero sempre se aliavam, e era questão de voto. Isso. Então quem tinha mais voto sempre ganhava. Na verdade, a nobreza e o clero queriam o voto por estado. Sim. Se fosse o voto por estado, seria 2 contra 1, porque seria o primeiro e o segundo estado contra o quê? Contra o terceiro. Mas o que queria o terceiro estado? O voto por voto, né? Por pessoa. E como o terceiro estado era a classe mais numerosa, dessa forma o terceiro estado, né, iria ganhar. Aí nessa bagunça toda, o terceiro estado resolveu criar a Assembleia Nacional Constituinte. As propostas dessa Assembleia, ela limitava o poder do rei, e uma das principais decisões foi a adoção dos direitos, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Perfeito. E Luís XVI, ele só deixou, entre aspas, essa Assembleia funcionar se os representantes tanto do clero quanto da nobreza também participassem. Porém, quando ele foi aprovar isso, ele fez, pelas costas do terceiro estado, ele fez uma armadilha, vamos dizer assim, para matar todos os líderes. Aí nisso já provocou a queda da Bastilha. Mas eu vou falar... O que foi a Bastilha? O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão. E antes ela foi criada, ela foi construída na França no século XV. E foi uma fortaleza antes, mas depois que começou o absolutismo, ela foi feita de prisão para quem era contra o regime absolutista. Perfeito. Até Voltaire, um filósofo iluminista, ele foi preso lá. A Bastilha era uma espécie de prisão onde o rei mandava, né, os inimigos que ele achava que estavam prejudicando o governo dele, né, os inimigos do regime, né. Foi também um depósito de armas, além de ser uma prisão, também era um depósito de armas, né, do rei, digamos assim, da monarquia, né. Aí, voltando para a Assembleia Nacional Constituinte, as medidas tomadas dela foram a abolição dos privilégios feudais, a adoção da monarquia constitucional, que era um tipo de política que fazia o poder do rei de acordo com a Constituição. Monarquia constitucional é aquela monarquia em que o rei não tem mais poderes absolutos, porque vai ter uma Constituição, e essa Constituição, exatamente, acaba limitando o poder do rei. E né? também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tinha como princípios a igualdade de todos perante a lei, o fim do privilégio do nascimento, como ela falou, que antes era quem nascia pobre era pobre, quem nascia nobre era nobre, e a garantia da propriedade, porque como antigamente era tudo dos reis, eles davam pequenas partes para os camponeses, e a garantia da propriedade, eles davam o direito desses camponeses terem as suas terras. Inclusive da propriedade privada, né? Como ela coloca, isso aí é um dos principais bastiões do liberalismo, né? Econômico, né? A existência da propriedade privada e do capitalismo também, né? O capitalismo nasce. Os grupos envolvidos tinha 2 grupos, tanto de esquerda e de direita. Da direita eram os jacobinos, que era a média burguesia e a baixa. E também tinha os camponeses e os sans-culottes. Eram posições radicais e eles queriam mais agitação popular. No lado direito, que eram os girodinos, eles eram a alta burguesia, que eram empresários mais ricos e comerciantes mais ricos. Eles defendiam posições moderadas, porque eles não queriam que o povo tomasse posse da revolução
e fizesse uma loucura e acabasse prejudicando eles nos negócios. Agora, eu vou falar sobre a origem da Bastilha, as características e basicamente é isso. Como o senhor mesmo já falou, a Bastilha ela foi uma fortaleza estatal que surgiu na França, em Paris, no século XV. E... Peraí, eu me desconcentrei. Estatal, pessoal, quer dizer do Estado, viu? Eu me desconcentrei por enquanto. A Bastilha era uma fortaleza do Estado, onde o rei, né, mandava para lá, né, os indesejáveis, digamos assim, né? Aqueles que faziam críticas ao regime francês, que era o regime absolutista, né? E ela foi a tomada da Bastilha, ou a queda da Bastilha, né? Significou o início do processo revolucionário, né? O início da Revolução Francesa. Justamente isso que eu ia dar prosseguimento. Lá ficavam os prisioneiros do rei, os inimigos do rei eram mandados para lá. No dia 14 de julho de 1789, ela foi invadida pelos membros do Terceiro Estado, e nessa data ficou marcada como o início da Revolução Francesa, que nada mais, nada menos foi o Terceiro Estado se rebelando contra o rei. Isso significou a queda do absolutismo, digamos assim, e o início da Revolução Francesa. O início do ocaso, do fim, né, do absolutismo na França, né? aí a Bastilha é considerada um símbolo do absolutismo. Por quê? Porque nela foram presas pessoas que eram contra o absolutismo. E quando o Terceiro Estado se rebela, eles pedem essa destruição desse símbolo. Esse símbolo, né? Perfeito. Aí, nisso eles provocam dia 14 de julho de 1789, dado início à Revolução Francesa, e até hoje é considerado um dia nacional na França. Na França é comemorado, né? O feriado francês. É tipo como se fosse a independência. Exatamente. A queda da Bastilha, ela foi um ponto final e um ponto inicial. Ela foi um ponto inicial da Revolução Francesa e um ponto final para todos os outros fatores que estavam acontecendo antes dela. Fatores que podem ser citados. O Terceiro Estado estava sendo marginalizado pelo primeiro e pelo segundo. A burguesia que estava presente no Terceiro Estado não queria só poder econômico, mas como também poder político. A França passava por uma crise agrária. Estava passando por um período de fome e eles ainda aumentaram o preço do pão. Depois de aumentar o preço do pão, teve meio que uma reação em cadeia. Então, tanto o pessoal do Terceiro Estado, que fazia parte da burguesia, quanto os camponeses, por exemplo, que também fazia parte do Terceiro Estado, começaram a fazer movimentos populares, movimentos organizados. E aí o rei reuniu tropas para meio que acabar com esses movimentos. E essa informação foi vazada pelo jornalista. Essa informação chegou ao povo que uma milícia, Paris, viria para Destruir o Terceiro Estado, os representantes do Terceiro Estado. Então foi aí que eles resolveram invadir a Bastilha e acabar com o símbolo absolutista. Nas primeiras 14 horas do dia 14 de julho, antes da multidão ir rumo à Bastilha, eles foram no Hotel dos Inválidos, que era onde ficavam soldados inválidos, e era usado para armazenar armas. Então eles foram lá, pegaram as armas e depois partiram para a Bastilha. Chegando lá na Bastilha, ela foi encurralada muito fácil, porque só tinha mais ou menos 100 guardas, uma multidão imensa, então ela foi pega bem fácil. O Marquês, que administrava lá, ainda estava negociando com a população, ele convidou, eu não lembro se foi para almoçar ou para jantar, ele convidou os líderes sem sucesso, então ele foi pego, foi decapitado e teve a cabeça enfiada numa lança. Em pouco tempo, a multidão dominou a Bastilha, queimou e ela foi incendiada até ficar em ruínas. Bom, a Guerra dos 7 Anos, ela foi um dos grandes conflitos que aconteceu entre militares. Isso no século
18. Provocou toda a crise na França, que deu uma quebra na bolsa da França por causa da Inglaterra. E dizem que está comprovado que um dos seus principais fatores, consequências, foi a independência dos Estados A Unidos. Guerra de 7 Anos são uma guerra entre França, né, e Inglaterra por colônias aqui na América, né? Aquela região do Canadá ali, né? Essa guerra fez com que boa parte do dinheiro francês, né, dos recursos financeiros franceses fossem gastos. Então, a França saiu da guerra com seus cofres vazios, quebrados, né? E aí ainda teve que dar apoio também para a guerra de independência das 13 colônias, né? Então isso aí também prejudicou muito a economia francesa. E a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão é baseada na Constituição das 13 colônias. Perfeito. E a Grã-Bretanha e a Prússia foram, pode-se dizer, os vencedores dessa guerra toda dos 7 anos. E ela acabou de verdade quando o Tratado de Paris, quando o tratado foi assinado em Paris em 10 de fevereiro de 1763. Perfeito. Só lembrando que ela falou de Prússia aí, né? A Prússia era uma região da Alemanha, viu, pessoal? Não vamos confundir Prússia com Rússia, não. É? Perfeito. Então a equipe aqui, aplausos para os colegas. Dá uma apresentação sobre a França pré-revolucionária.